Muito bem, jovens. Hoje é sexta-feira 13 e o vídeo de hoje é sobre isso, questões assustadoras, tá? Fiz uma enquete lá, vou abrir uma caixinha de pergunta lá pro pessoal mandar assunto e-banca, que o pessoal mais tem dificuldade, assim, para estudar informática, tá? Assunto o pessoal não falou muito lá, mas todo da Banca Fundatec apareceu bastante, então eu peguei 5 questõezinhas aqui da Banca Fundatec, que a gente vai ver pontos principais, assim, detalhezinhos que te faz acertar a questão ou errar, né? Então ela é assustadora por esse ponto, né? Porque é detalhezinho que se tu não ficar muito atento, né, tu pode perder um ponto, né, de detalhezinhos assim. Claro que não é, o que eu vou falar aqui não é regra, assim, quer dizer, caiu bastante questões, estilos essa que eu vou falar, que eu vou comentar, tá? Mas tem algumas exceções também, mas o ponto principal, né, da Banca Fundatec é essa metodologia aqui que a gente vai ver, tá? A primeira questão é uma questão sobre o Gmail. Eu peguei o conteúdo que a Fundatec cobra habitualmente, tá? Atualmente temos uma prova de guarda a distância velha, se não me falha a memória, que é esse conteúdo aqui. Tem outras provas que a Fundatec fez também. Então a gente vai ver questões de assuntos mais recorrentes nas provas da Fundatec, tá? Entre elas o Gmail. Considerando a imagem, analise as assertivas a seguir. O e-mail não possui assunto. Isso aqui tá correto ou errado? O assunto, ele está nesse campo aqui, ó. Documento para avaliação. Este aqui é o campo do assunto, tá? Então a gente tem assunto sim, o campo assunto está preenchido, tá errado essa primeira assertiva aqui. Foi utilizado o recurso anexar arquivos para colocar uma apresentação no e-mail, tá? Temos aqui um arquivo anexado, então a gente tem sim um arquivo anexado. Porém, quando é utilizado esse recurso aqui embaixo do clipezinho, ele muda o ícone, né? Ele fica um retângulozinho, um quadradinho ao redor daquele clipe ali, simbolizando que foi utilizado esse recurso. Mas, professor, como é que acontece, né? Isso é detalhezinho. Gmail, a Fundatec, ela cobra detalhes, assim, que nem sempre a gente se dá conta, tá? Como é que temos ali um anexo, né? Aquela apresentação de Linux ali, mas o recurso, o ícone ali do anexo, ele não está, né? Ele não está sinalizado ali, porque tu pode anexar arquivos arrastando. Tu abre a pastinha do explorador de arquivos do Windows, por exemplo, né? Clica com o botão esquerdo do mouse e tu arrasta para dentro da conversa do e-mail, dentro do Gmail, tu vai anexar aquele arquivo. Então, o recurso específico não foi utilizado, tá? Esse recurso anexar arquivos não foi utilizado. Tem arquivo anexo, mas esse recurso, este ícone aqui, cadê minha caneta? Sumiu. Este recurso aqui, o usuário não clicou nele para anexar um arquivo. Ele arrastou e soltou dentro da janela, então isso aqui está errado. Está sendo utilizado o modo confidencial? Sim, porque no vídeo eu acho que está aparecendo que este ícone está selecionado, um íconezinho de cadeadinho, né? Então o modo confidencial está sendo utilizado, já vamos falar sobre ele, está correto. Todos conseguem saber quem está recebendo o e-mail? Também é outro tipo de questão. Às vezes a Fundatec ela não faz uma questão somente disso, mas coloca uma assertiva com esse assunto. Que são os campos lá em cima, o para, o CC e o CCO, né? O para é o destinatário, o CC é a pessoa que vai receber uma cópia, e o CCO é um contato que vai receber uma cópia, mas os dois de cima não vão saber. O para e o CC não sabem que a pessoa que está naquele campo CCO está recebendo. A pessoa que está no campo CCO sabe quem está acima, quem está recebendo. Mas os dois de cima, o para e o CC, não sabem, né? Então, ó, deixa eu marcar aqui. Esses dois aqui, eles se vejam um ao outro. Tá? Esses dois ou mais contatos que estiverem nesses dois campos. Mas esses dois, eles não sabem que esse campo CCO está se recebendo uma mensagem. Entretanto, esse campo CCO, ele sabe, o contato que está aqui sabe que tem outros dois destinatários aqui no para e no CC, tá? Então, isso aqui, todos conseguem saber quem está recebendo, tá? Errada essa questão. Dessa forma, quais estão corretas? Apenas a 3, a letra A. Tá? E aqui em cima da minha cabeça está o conceito, então, desse arquivo, desse modo confidencial.
Esse é o próprio texto do suporte do Gmail, tá? Envie mensagens e anexos com modo confidencial do Gmail para impedir que informações sigilosas sejam acessadas sem autorização. Use esse modo confidencial para definir uma data de validade para as mensagens ou revogar o acesso a qualquer momento, tá? Os destinatários da mensagem confidencial não podem encaminhar, copiar, imprimir nem fazer o download dela, tá? Então eles não é confidencial porque vai ficar online apenas para os destinatários, pode ter um prazo de acesso e tal. E aí tem uma observação, o modo confidencial evita que os destinatários compartilhem seu e-mail acidentalmente, né? Porque acontece de tu compartilhar o e-mail e encaminhar de forma errada para outra pessoa. Ele impede esse modo confidencial. Se eu for enviar uma mensagem para ti em modo confidencial, tu não pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas, não pode encaminhar ela para frente, tá? Então, o modo confidencial evita que os destinatários compartilhem seu e-mail acidentalmente, mas não impede que eles façam capturas de tela ou tirem fotos das mensagens ou dos anexos. Claro, porque vai abrir na tela ali, eles podem tirar uma captura de tela, eu posso pegar o celular, tirar uma fotinho, óbvio, né? Os destinatários que tiverem programas mal intencionados no computador, ou seja, os malwares, né? Ainda conseguirão copiar ou fazer download das mensagens ou dos anexos, tá? Está representado, então, por aquele íconezinho ali que a gente sinalizou, e o gabarito dessa questão é letra A. Gmail é bem complexo, porque é um assunto meio que recente nas provas da Fundatec, tá? Mas fica ligado naquele campo dos destinatários, lá do PARA, do CC, do CCO. Esses recursos aqui embaixo também, já caiu uma ou duas questões sobre esses recursos dessa barrinha aqui, ó. Essa barrinha inferior aqui. Relacione a coluna 1 à coluna 2 associando as funções da Microsoft Excel 2016 aos seus respectivos objetos. Nas provas mais recentes, a Fundatec ela trabalhando mais com o conceito de fórmula do que com a fórmula em si, sabe? Aquelas outras bancas, aquele outro tipo de questão que vai te dar uma fórmula, tu vai calcular e vai ver qual é o resultado. Esse tipo de questão faz um tempinho que não cai, não vem caindo tanto na banca Fundatec. Aqui ela fez até uma questão bem extensa, com coluna, né? Coluna 1, coluna 2, mas tem algumas questões da Fundatec que ela cobra apenas uma ou duas fórmulas, não mais que isso, tá? Então aqui é de relacionar colunas. E prestem bem atenção, né, aqui no que a gente vai fazer, tá? Coluna 1 a gente tem o continuum, conte-C, conte-valores e o contar vazio. Justamente os contadores, que é o que mais confunde o pessoal, qual é a função de cada um. A coluna 2, contar o número de células que não estão vazias em um intervalo de células. O continuum, ele faz isso? O continuum, ele conta. Aí é muita atenção que, primeiramente, ele vai contar quantas células estão preenchidas e não vai somar, tá? Esses valores. Mas o continuum, ele vai contar quantas células estão preenchidas com números. Então, vamos abrir o Excel aqui e vamos ver na prática. Dar um zoom aqui para... Vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, botar uma letra, outra letra, um número, tá? Igual, conte, ponto, num, entre parênteses, eu botei o traço lá no início, é igualdade, igual, conte, ponto, num, entre parênteses, isso aqui, ó. Ele vai contar quantos estão preenchidos, né? Então, não. O conte-C, ele vai contar quantas células estão preenchidas de acordo com uma condição. Conte.C. O intervalo, ponto e vírgula, e entre aspas a nossa condição. Para fazer bem rápido aqui, vamos botar valores maior que 2. Qual é a nossa condição? Né? O intervalo de A1 até A8, qual é a nossa condição? Valores maior que 2. Tá? Então temos 3 valores maior que 2. O 2 ele não entra na contagem, né? Porque eu botei maior que 2. Eu não botei maior ou igual a 2. Tá? É outro assunto para te revisar se tu está se preparando para a banca Fundatec, Polícia Civil ou qualquer outro edital aí. Revisar também esses operadores de comparação, tá? Maior, menor, igual, vai comparando, vai fazendo essa revisão. O conte valores é o nosso gabarito aqui, porque o conte valores ele vai contar todos os valores. Conte ponto valores e entre parênteses nosso
o intervalo. E ele vai contar o valor. Qualquer valor, ó, letra T aqui eu vou trocar por um ponto. Contou. Eu vou apagar aqui, ó, a letra A. Viu? Já subtraiu 1. E outra coisa, ó, vou teclar uma tecla de espaço aqui, ó. Uma tecla de espaço. Contou uma tecla de espaço. Então, ele reconhece esses itens aí como célula preenchida por qualquer coisa. Seja número, seja letra, seja pontuação, qualquer coisa, tá? Então, é a nossa alternativa aqui, né? 3. Contar o número de células que não estão vazias em um intervalo de células. 3. Aí, na maioria das vezes, já peguei umas 2, 3 questões da Fundatec assim. A gente tem certeza que a resposta aqui é essa, né? Nesse primeiro parênteses é 3. Vamos eliminar as alternativas? Letra A, letra B, letra C. A letra D fica, a letra E sai. Já achamos o nosso gabarito, ó. No momento da prova, o que tu vai fazer? Tu vai ler o resto da questão? Não. Tu tem certeza dessa afirmação, tu achou a resposta, só tem uma alternativa que dá certo com a tua resposta lá em cima, acaba a questão por aí, segue em frente, segue para outra matéria, segue para a próxima questão de informática, enfim. Não vai ler toda a questão, tá? Já teve 2, 3 questões da Fundatec, teve sobre Mozilla Firefox, sobre Google Chrome, que a gente fazia exatamente isso, logo no primeiro parênteses, tu achando a resposta correta ali, já achava a alternativa correta. Esse tipo de questão, então, é meio que comum da banca Fundatec, então, vai adiante, tá? Então, contar o número de células que atendem a um critério intervalo de células, esse é o Conte C, como a gente viu anteriormente, né? Então, aqui vai ser 2. Contar o número de células que contém números no intervalo de células vai ser 1. Contar o número de células vazias em um intervalo de células, contar vazio, 4, tá? Mas fiquem ligados, se tu achar a resposta logo de cara, ganha tempo. Tu tem certeza que essa é a resposta, tu tá seguro disso? Ok. Assina a alternativa e segue em frente. Não tem por que ficar lendo perdendo tempo na prova, né? Após analisar a figura, é possível afirmar que está sendo utilizado o recurso D. A gente tem uma figura aqui em cima, tá? Sobre o Word. Essa questão é sobre o Word, tá? Comparação, comentário, localizar e substituir, controlar alteração ou restringir. Gabarito dessa questão vai ser letra D de dado controle de alteração. O controle de alteração, ele é utilizado, né? Ele engana um pouquinho porque parece comentários, né? Aí essa parte vermelha, ela lembra um pouquinho o design de comentários e tal, mas é controle de alteração, tá? Controlar alterações. É quando tu compartilha um documento com outras pessoas e as outras pessoas fazem alterações e tal. E aí tem o recurso na guia revisão, controlar alterações, e tu faz esse controle de alterações. Tem do lado as marcações. As marcações é esse vermelho aqui, ó. Tá vendo que tem aqui, ó? Elisa Flack, né? O flash, sei lá, excluído, não encosta da serra. Tem esse símbolozinho vermelho aqui. Essas aí são as marcações, tá? Veja que ele está sinalizando lá no texto, está em vermelhinho, o que foi alterado, né? Essas são as marcações. Então, tu pode ativar o controle de alterações através da guia revisão, para que tu possa controlar alterações que outras pessoas estão fazendo, e pode configurar a marcação dessas alterações. Temos, então, entre as alternativas, marcação simples, indica o local das alterações com uma linha vermelha na margem. Então, ó, essa imagem aqui da questão é uma marcação simples, né? Porque está dando de acordo com a descrição, indica o local das alterações com uma linha vermelha na margem. Todas as marcações mostram todas as edições com cores diferentes de texto e linha. Tá? Sem marcação, daí nesse todas as marcações, quer dizer que com alterações diferentes ele vai utilizar cores diferentes, né? Sem marcação, oculta a marcação para mostrar a aparência das alterações incorporadas. Original, mostra o documento em seu formato original, tá? Então é isso aqui. Outras guias que a banca cobra bastante, os recursos do Word, né, para te revisar aí nos teus estudos. Guia página inicial, guia inserir, guia layout, guia revisão, tá? São as mais recorrentes em provas da Fundatec. Então, foca nessas bancas, nessas guias aí, no que tem dentro. O que tu tem que focar? Tem que focar o que tem dentro, porque pode cair uma questão desse... Não necessariamente assim, porque isso aqui não pergunta por guia, né?
Mas tu tem que saber o que tem dentro dessas guias e para que serve esse recurso. E tu tem que saber também a localização dele. Porque a banca pode perguntar, pode te dar uma descrição, né? Ao invés dele dar essa imagem, ele podia dar uma descrição e perguntar do que a gente está falando. Aí tu coloca na alternativa, controlar a alteração, né? Coloca a alternativa correta. Ou a Fundatec, ela também pode cobrar a localização, né? Onde é que está localizado tal recurso e os grupos. É importante também tu saber o nome das guias, o que tem dentro dessas guias e quais grupos tem dentro dessas guias. E a localização. A localização é importante, né? Por isso que a gente viu essa questão sobre controlar a alteração, né? Quando a gente estuda uma questão de informática, de uma banca, não quer dizer que a Fundatec vai cobrar exatamente essa questão. Mas por que a gente estuda, então, questões, professor? Para a gente ver a metodologia. Por quê? Tu estudou essa questão sobre controlar a alteração. A gente vai a fundo. O que é esse recurso de controlar a alteração? Onde é que está disponível isso? Guia revisão, grupo controle. Por quê? Porque a banca pode cobrar uma questão semelhante, pode perguntar onde é que está disponível o recurso de controlar alterações. E aí tu sabe, porque com essa questão a gente já estudou isso, tá? Sobre a área de trabalho do Windows 10 em sua configuração padrão e versão em português, analise as assertivas abaixo. Para ocultar ou mostrar todos os ícones da área de trabalho, basta clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar exibir e em seguida selecionar mostrar ícones da área de trabalho. Essa questão é assustadora aqui para sexta-feira 13, por quê? Porque é característica de Windows e algumas outras questões da Fundatec, ela colocar entre aspas, mostrar ícones da área de trabalho, selecionar exibir. Se a gente troca uma palavra disso, torna incorreto. A Fundatec é bem isso, né? Não, a opção correta lá não é mostrar ícones da área de trabalho, a opção correta é exibir, por exemplo, né? Isso confunde o candidato, né? Então tem que ficar ligado bastante nesse tipo de questãozinha, nos recursos e tal. A banca recentemente fez algumas questões, até que razoável, bastante questões sobre área de trabalho. Área de trabalho, explorador de arquivos e as configurações do Windows 10. Eu estou no Windows 11 aqui, não vou nem abrir então para comparar, né, que eu atualizei meu computador. Mas nas configurações de Windows 10, fica atento lá na questão de programas, né, das aplicações, como que se faz, onde é que está disponível, programas padrão, fica disponível nas configurações de rede, internet, hardware e sons, tem aquela questão também lá da facilidade de acesso, né, isso está no painel de controle, enfim, aquela questão lá de facilidade de acesso, lá do Windows 10, tá, das configurações. Mas, enfim, essa assertiva aqui ela está correta, é exatamente esse caminho aqui que ele está descrevendo. Assertiva 2, a lixeira por padrão pode ser acessada por meio do ícone disponível na área de trabalho. Sim, verdadeiro, correto isso aqui. Não é possível copiar pastas para a área de trabalho, apenas atalhos e arquivos. Na maioria das vezes, quando a banca trouxer negação, não, ou dizer exceto, apenas e tal, na maioria das vezes vai estar errado. Que é o nosso caso aqui, que essa 3 ela está errada. É óbvio que é possível copiar pastas para a área de trabalho, né? Pastas, arquivos, tudo que quiser pode copiar para a área de trabalho. A área de trabalho ela é um local aberto, quando a gente liga o computador, que ele aparece lá, mas o funcionamento da área de trabalho é como se fosse uma pasta qualquer, normal. Então, tu pode criar outras coisas, pastas, ícones, área de arquivos e tal. Então, quais estão corretas? Letra C de casa 1 e 2, tá? O que a assertiva 1 ela está descrevendo é isso aqui, ó, que tu pode ocultar ou mostrar os ícones da área de trabalho, né? Clica com o botão direito do mouse, né? Exibir e mostrar ícones da área de trabalho. Daí tem que ter esse certinho selecionado aqui, ó. Tem que ter esse certinho aqui, tu vai selecionar ou vai ocultar isso aqui, tá? Eu deixei aqui em cima propositalmente a lixeira, para a gente saber que ela está disponível na área de trabalho. Quando a lixeira está com esse desenho cheio, quer dizer que tem arquivos dentro da lixeira. Quando ela está com aquele desenho, com aquele ícone vazio, quer dizer que a lixeira está vazia, não tem arquivos dentro dela. Formas de exclusão também, é possível excluir um arquivo sem enviar ele para a lixeira. Como? Com a tecla comando de atalhos Shift Delete, tá? Abrindo e fechando parênteses aí para concluir, então, para fazer esses comentários, então.
Sobre o modo de navegação anônima do Google Chrome, é correto afirmar que é executado em uma janela separada das janelas normais do navegador. Correto. Já está aqui o nosso gabarito, a letra A. O modo de navegação anônima, sim, ele é uma navegação à parte da navegação tradicional. O que a banca geralmente faz, né? Na maioria das vezes, quando pega a navegação anônima do Google Chrome, navegação privativa do Mozilla Firefox, ela tenta confundir o que faz, né? Ela traz outras afirmativas erradas. Por exemplo, a letra B. Não é permitido alternar entre as janelas anônimas e normais do navegador. Ou seja, se eu tenho umas janelas de navegação tradicional, normal, e uma janela com navegação anônima, eu consigo ficar alternando? Sim, consegue normalmente, né? Não tem problema. O histórico de navegação é salvo? Não. O download de arquivos é bloqueado? Não. Tu consegue fazer downloads de arquivos no modo anônimo. Não é possível adicionar sites à barra de favoritos? Ó, pegadinha. É possível sim. Apesar do modo de navegação anônimo ele não salvar dados, tu consegue salvar e adicionar aos favoritos. Aí esse favorito vai ser adicionado ao modo normal, tá? Basicamente, né, resumindo tudo, tu entendendo esse resumo sobre isso, tu acerta uma questão desse tipo da banca Fundatec. O que a navegação anônima ou privativa faz? Ele não salva. Não salva, não armazena, não guarda, vai depender do avaliador daí, mas são sinônimos. Cache, cookies, histórico, e tinha mais uma, cache, cookies, histórico, vamos botar formulários, né, dados em formulários. Cache, cookies, históricos, é isso, dados, tá? Ou seja, dados de navegação. Tudo isso são dados de navegação. Dados de navegação, ok? Como é que pode cair na tua banca? Na prova da Fundatec? Não salva, não armazena, não guarda. Cache, cookies, histórico, formulários. Veja ali, ó, letra C, o histórico de navegação é falso? Não, não é salvo, tá? Ou dados de navegação, tá? Esse form é formulários, né? Tipo um formulário de login. Ou tu vai comprar alguma coisa, tu coloca no formulário lá teu endereço, coloca cartão de crédito e tal. Né? Dados de formulários é isso, tá? Pode cair assim na tua prova, ok? Se cair alguma coisa diferente, o que a Fundatec costuma tentar dizer? É uma navegação livre de vírus. É uma navegação, por exemplo, ele vai tentar te trazer um contexto. Tu passou no teu concurso, tu está aprovado, assumiu o teu cargo. Tu usa a navegação anônima e o administrador da rede, da prefeitura, do órgão que tu está trabalhando, enfim, ele não vai conseguir ter acesso ao que tu está acessando. Ele não vai conseguir ver o que tu está acessando. Vai estar errado, tá? Porque simplesmente no modo anônimo ele não salva esses dados de navegação. Mas se o administrador da rede tiver um software dedicado para cuidar, para monitorar os computadores, né? Ele consegue ver isso. Ah, professor, não é invasão de privacidade? Não, porque tu está usando o computador público, tu está lá para trabalhar. Não, é tua vida privada que tem que estar ali, né? Então, é válido isso, certo? E o administrador consegue fazer. Se ele quer, se faz parte do trabalho dele, ele consegue fazer. Utilizar o modo de navegação anônima não vai limitar o administrador disso. Então, ele vai conseguir ver o que tu está fazendo ali no computador, certo? E com isso, então, a gente encerra aqui essas questõezinhas para a banca Fundatec. São as principais dicas, os detalhezinhos, né? Eu tentei pegar questões recorrentes em prova da Fundatec, que cai com mais frequência, e dei algumas dicas aí para ti, certo? Tá aí na tela o meu Instagram, me segue lá, manda tua mensagem no privado em caso de dúvida, @prof.josuel. Se tu chegou, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não esquece de dar like no vídeo se tu curtiu e se inscreve no canal, certo? Até o próximo vídeo, até mais e bons estudos.